Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Hoje o tema da nossa reflexão é este: Jesus ouve a oração de fé. Então, quando Jesus confiou a seus discípulos o ministério da oração ao Pai, também revela a eles como deverá ser feitas as suas orações. Jesus, ele ensina. Ele é o dom principal de Jesus, é ensinar. Como ele tem todos os dons, né, mas ele gostava de fazer isso, ensinar. Onde ele estava ensinando aos discípulos e ensinando aqueles que se aproximavam dele e atendendo aqueles que pediam oração. A vida de Jesus é essa. Não sei, hoje a gente vê que há uma dificuldade das pessoas que têm condições de orientar, pessoas que têm a capacidade de orientar alguém. Não sei, parece que não tem muita facilidade ou não gosta de fazer isso. E o mais importante é que essa ajuda, ela quase sempre é bem mais importante do que uma ajuda assim puramente material. Por exemplo, ajudar com alimento, ajudar com dinheiro, como muita gente ajuda mesmo, né? E às vezes essa ajuda, que é de orientar, de ensinar, às vezes parece difícil. E é uma coisa que não custa nada para ninguém. Muito bem, ele ensinava aos seus discípulos como deveria ser as suas orações. E a novidade agora é que ele ensinava num determinado momento da vida dele, na passagem dele por aqui, com os discípulos, ele passou a ensinar aos discípulos que ele ia de volta para o Pai, mas aquilo que os discípulos pedissem ao Pai em nome de Jesus, seriam atendidos. Então, esse é um ensino bom para nós também. Porque nós podemos pedir, mas pedir em nome de Jesus. Um dia ele disse para eles: vocês não pediram nada ainda em meu nome. Pedi e recebereis. Então pedi ao Pai, em nome de Jesus, que é o nosso intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, mas a boa notícia mesmo de hoje é que Jesus ouve a nossa oração de fé. Quando confiamos, é isso que Ele nos promete. Ele nos atende. Segundo o próprio Jesus, às vezes a pessoa pergunta assim: mas eu peço tanto, não recebo. E o que é necessário para que eu possa receber? Segundo o próprio Jesus Cristo, é necessário que tenhamos fé, que creiamos nele, tenhamos confiança nele, porque se ele prometeu, então ele vai cumprir. Essa é a certeza que deve está em nós. Ele vai cumprir. Mas de que forma? De qualquer jeito, assim? Não, as Escrituras nos ensinam que para a gente receber
aquilo que nós precisamos e pedimos, ele fala assim que a oração é um pacto com Deus, é uma aliança com Deus. No momento que eu estou orando a Deus, orando a Jesus para que Ele me atenda, eu estou me comprometendo com Ele a fazer a vontade dEle. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por exemplo, eu aceito a vontade de Deus na minha vida. Então é preciso que nós tenhamos um compromisso, estejamos comprometidos com o próprio Jesus. Porque evita aquela situação de a gente buscar o socorro de Jesus Cristo só no momento da angústia, só no momento que nem o diabo quer mais. Então, aí a gente corre para Jesus Cristo pedindo o socorro. E não é assim que Ele quer. Ele quer que nós tenhamos um convívio com Ele, uma aliança, um compromisso, de Ele ter misericórdia de mim e eu ter compromisso para com Ele. É uma aliança, é um pacto, é um acordo. Não deve ser um desconhecido para nós. Ele deve nos conhecer tanto como nós o conhecemos. E Ele nos conhece, Ele sabe o que somos. Então, a oração é uma aliança com Deus. Quanto ao próprio Jesus, Ele é fiel. Jesus é fiel. É isso que a gente precisa ter essa certeza. Se Ele é fiel, então por que é que eu tenho que ficar tão preocupado? Ou, ao contrário, tão revoltado quando eu não recebo a graça que eu quero, que eu preciso? Ou quero ser atendido no mesmo momento que eu estou pedindo? Jesus atendeu muita gente assim. No momento, assim, imediatamente. Quantas pessoas pediram a cura e Ele atendeu imediatamente. Mas nós precisamos confiar. Ele é fiel à promessa que fez para nós. Nós temos aqui vários exemplos de curas, onde Jesus atendeu no mesmo momento e realizou o milagre que eles estavam pedindo. Por exemplo, tem aqui esses exemplos que eu vou citar alguns só. Veja o que Ele fez, o que Ele fazia, o que Ele faz. Jesus estava um dia numa casa de oração falando ao povo. Como sempre. E ali apareceu um homem, prostrou-se diante de Jesus, porque esse é o modo tradicional daquelas pessoas que confiavam se aproximarem de Jesus. Já Abraão fazia isso diante de Deus Pai. Depois as pessoas passaram a usar esse mesmo gesto diante de Jesus. Então chegou aquele homem e falou para Jesus assim: Senhor, a minha filha acaba de morrer.
E Jesus acompanha ele até a casa. Chega lá, a menina já estava sendo velada. Estava um velório, estava aquele barulho, como sempre. E Jesus chega naquele ambiente, ele olha para as pessoas assim, parecia que estavam zombando dele, porque Jesus estava ali para realizar um milagre. E alguns começaram a zombar de Jesus. E Jesus, com a autoridade que ele tem, ele mandou que se retirassem todos da sala. E ficou a sós com a menina. Aí então ele falou assim para as pessoas que estavam lá fora: a menina dorme. É o modo dele falar. Porque já pensou se Jesus dissesse ali: eu ressuscitei a menina? Provavelmente ninguém sabe o que ia acontecer. Ele disse: a menina estava dormindo. Mas não, a menina levantou-se, sã, saudável, com toda a saúde, e ficou ali como testemunho no meio daquelas pessoas incrédulas. Como ainda hoje existe. Se falar para alguém que Jesus cura, é um Deus nos acuda. Vai falar que isso não é coisa de gente católico, vai falar que isso é coisa que inventaram. Ainda hoje existem essas figuras. E Jesus realiza, porque Ele pode, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem esse poder. Então, enquanto Ele estava caminhando, aparece uma mulher, ela é conhecida como a hemorroísa. É aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo, uma hemorragia há 12 anos. Já tinha gasto tudo que podia com os médicos e nada resolveu. E ela, aproximando-se de Jesus, ela gritou no meio do povo: se eu tocar pelo menos na veste dele, eu ficarei curada. E ela tocou de alguma forma e ele sente que alguém tocou. Olha para ela e diz: a tua fé te salvou. Mais uma cura naquele momento onde Jesus estava caminhando no meio do povo. Tem mais ainda. Bom, esse milagre da menina que ressuscitou era a filha de Jairo, grande personagem da Sagrada Escritura. O Jairo, sabe o que falou para Jesus? Minha filha acaba de morrer, mas vai, impõe as vossas mãos sobre ela e ela viverá. Olha o que é a fé. Olha o que é a confiança. A mulher, por outro lado, falou assim: se eu tocar na veste dele, eu ficarei curado. Mas vai falar isso hoje. Parece que é pior do que lá diante do velório da menina, da Talita. Parece que é pior. As pessoas não estão acreditando, acham que isso é uma linguagem ultrapassada, que nada é verdade. E como que eu quero que aconteça milagre na minha vida se eu não acredito naquele que tudo pode fazer, inclusive o impossível? Como eu posso receber se eu não creio? Se essa é a única condição para que eu possa receber aquilo que eu peço para Jesus Cristo.
Tem mais alguns. Aquelas quatro pessoas que levaram o paralítico até Jesus. Desceram pelo teto, destelharam a casa, desceram porque tinha muita gente. Ali colocaram um paralítico diante de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: o teu pecado está perdoado. Levanta, pega a tua maca e anda. Olha quanta coisa bonita que a gente vê no Santo Evangelho. É uma coisa assim extraordinária, onde quando a gente vê assim pessoas que não acreditam nos milagres, a gente diz: meu Deus, quanto tempo perdido! Quantas vezes eu vou e volto para a igreja sem acreditar nisso? E como que eu posso receber se não acredito? Agora você veja, Jesus ouve também aquela oração em silêncio, porque aqueles quatro que iam com aquele paralítico até Jesus, eles não iam rezando em alta voz, mas eles iriam na fé de dizendo assim: se a gente descer essa maca até onde ele está, ele vai curá-lo. Chega lá, Jesus disse: olha, para não incumpridar a história, talvez Jesus tivesse dito assim: olha, o problema dele é o pecado. Não, Jesus diz assim: o teu pecado está perdoado, levanta e anda. E ele saiu, tudo bem, bonito, forte, andando pelo meio do povo. Imagina quanta crítica, hein? Imagina. Então, são várias pessoas que acreditaram nesse poder maior de Jesus Cristo. E aqui ainda tem mais alguns, mas o tempo está meio curto. Tem aquele cego que estava gritando por Jesus à beira do caminho, por onde Jesus passava. Tinha um cego gritando, é conhecido como o cego de Jericó. Depois abre a Bíblia que você vai achar. Abre a sua Bíblia, você vai achar todos esses milagres lá estampados. E aquele ceguinho gritava por Jesus: olha, um cego, onde as pessoas mandavam ele calar a boca, você está atrapalhando. E ele gritando: Jesus, filho de Davi, ou simplesmente filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus olha para ele: o que é que você quer que eu faça? Ora, ele estava falando, mas Jesus quer que eu diga para ele o que é em português claro, o que é que eu preciso. E ele falou: que eu veja, Senhor. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. Ele joga o manto e sai gritando pelo meio do povo, alegre, feliz, porque tinha se visto livre da cegueira. E às vezes a maneira de a gente não acreditar, já nós estamos denotando que nós somos cegos espiritualmente, quando a gente não crê. Aquele lá era só fisicamente, mas ele tinha uma fé tremenda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus atende, na mesma hora Jesus atende. E assim são tantos milagres que ele fazia e continua fazendo, porque Jesus Cristo veio aqui para fazer isso mesmo, para curar e libertar, porque é só Ele que pode. É só através dele que nós recebemos isso. Então nós não podemos duvidar. É uma coisa, aquele também, o bom ladrão, aquele que foi crucificado com Jesus, lá no Calvário, um não reconheceu, um dos ladrões, eram dois ladrões no meio de Jesus, porque Jesus estava ali sendo crucificado como um malfeitor,
Era Jesus e dois ladrões. Eles consideravam Jesus um malfeitor. Um dos ladrões que reconheceu que fazia o mal, falou: Senhor, tem piedade de mim quando chegares ao paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então você veja, esse aqui reconheceu que era ladrão, reconheceu que fazia de mal, e por isso Jesus também libertou ele daquele pecado. E ele foi atendido por Jesus segundo a sua humildade, segundo a sua fé. Então é isso que eu queria partilhar contigo neste dia de hoje. Te agradeço por você estar ligado conosco. Deus te abençoe, uma boa tarde e até qualquer hora.